Fala rapaziada, saudações vascaínas, vamos que vamos para mais um vídeo, agora sim um vídeo trazendo todas as informações do Vasco em primeira mão para você torcedor. E olha, essa tarde de quinta-feira foi agitada na Colina. A gente vai trazer informações sobre a situação do Bruno Gomes, jogador aí cria das categorias de base do Vasco da Gama, que tem proposta de 2 clubes do futebol brasileiro. Vamos trazer as novidades para você, falar também sobre saída de Andrei Santos, Barcelona de olho na contratação do atleta, Jorge Salgado falando sobre a transformação do Vasco em uma SAF, Sociedade Anônima do Futebol, revelou se tem proposta, se realmente investidores estão de olho no Vasco, trouxe novidade para o torcedor e muitas outras informações de fato importantíssimas para você. Então é claro, se está chegando aqui pela primeira vez, não perca tempo e aqui embaixo já se inscreva no nosso canal, a sua inscrição é importantíssima, torcedor. Infelizmente, o nosso canal não está passando por um dos melhores momentos, então a gente precisa do seu apoio agora, a gente precisa da sua inscrição, a gente precisa do seu sininho de notificação ativado aqui embaixo, a gente precisa do seu like e do seu apoio, então ajude o nosso canal a voltar a crescer. Então, aqui embaixo, se inscreva, ative o sininho de notificação, deixe seu like e o seu comentário se você está empolgado aí para esse ano de 2022 do Vasco da Gama, tranquilo? Mas vamos lá, né, rapaziada, sem muita enrolação, falar logo de Vasco da Gama. Eu quero iniciar o vídeo falando sobre a situação do Bruno Gomes, meio campo vascaíno, cria das categorias de base do Vasco, tem passagens aí por grande parte da sua base pela seleção brasileira, né? Inclusive foi um dos nomes aí que esteve nesse pré-olímpico, é realmente um jogador de bastante destaque e com bastante aí visibilidade no cenário do futebol, não somente nacional, mas internacional. Até por isso aí propostas de vários clubes aí da Europa. A informação que a gente teve é que de fato o Bruno Gomes não quer permanecer no Vasco, ele não quer permanecer, o Vasco já não quer mais a sua permanência, não tem clima para ele ficar para essa temporada de 2022. E ontem tivemos aí a informação que o Cruzeiro e o RB Bragantino estão interessados na contratação do atleta. O volante deve ficar livre para assinar em breve um contrato com outro clube. O Jorge Salgado, em sua última reunião que teve com o Conselho Deliberativo, deixou bem claro que ele se arrependeu de ter entrado na justiça contra o Vasco da Gama, não vai permanecer, mas deve retirar a ação para facilitar essa rescisão contratual com o clube, já que tem contrato com o Gigante da Colina até o final de 2023. Então, com isso, deve rescindir o contrato e fechar com o seu novo clube. É claro, o Vasco não vai sair de bons abananos. O Vasco não deve receber imediatamente uma recompensa financeira, mas vai receber em caso haja, né, uma venda futura. Eu tive informações aí, caso venha a ser negociado com o Cruzeiro, o Vasco deveria manter em torno dos 50% dos direitos federativos do atleta, e é isso que deve acontecer. Se o Bruno Gomes futuramente for vendido por 20, 30, 40 milhões, o Vasco tem direito à metade da venda. É claro, uma situação não tão boa, porque o Vasco poderia ficar com o valor total se ele permanecesse no clube, mas o atleta não quer ficar, e o Vasco, depois de tudo que aconteceu, também não quer mais a permanência do jogador. Vai pagar as dívidas, ele vai tirar a ação e o Vasco e o atleta devem costurar um acordo que seja benéfico para as duas partes. Além disso, também tivemos aí a informação sobre outro cria das categorias de base do Vasco, Renato Kaiser. Hoje, na parte da tarde, foi confirmado que o Fortaleza está muito perto de fechar a contratação do jogador aqui, gerado na Colina Histórica. O Fortaleza vai fazer uma proposta de algo em torno de 8 milhões de reais por 60% dos direitos econômicos do Renato Kaiser ao Atlético Paranaense, o clube no qual, né, o Renato Kaiser atualmente tem contrato, deve ser vendido, faltam apenas alguns detalhes para oficializar a transferência e o Vasco com isso tem direito a 2,25% dessa venda, porque é o clube formador, então tem direito ao mecanismo de solidariedade, estão trazendo aí para essa porcentagem, caso venha a ser concretizado 8 milhões de reais, o Vasco tem direito a 160 mil. É claro, não é um dinheiro grande, mas ajuda ali a pagar algumas despesas básicas que acontecem mensalmente dentro do clube. E para encerrar, se tratando dessas informações sobre cria das categorias de base, dessa vez Andrei Santos, uma das grandes promessas aí da base do Vasco, dessa geração de 2000, 2001, 2002, acredito que o Andrei até mesmo 2003, e o atleta está sendo sondado pelo Barcelona. Eu já falei sobre isso em alguns outros vídeos, mas essa sondagem está se intensificando nessas últimas semanas. A informação que a gente teve hoje na parte da tarde é que mesmo as janelas de transferências do futebol europeu já estando fechadas, o Barcelona tem a ideia de contratá-lo não agora, porque não pode mais. O clube da Europa pode vender jogador, mas não pode contratar. Então, caso haja uma contratação do Andrei, ela deve acontecer apenas no meio desse ano, porque a janela fechou e o Andrei também nem completou ainda os seus 18 anos, idade necessária para que ele possa assinar um contrato com um clube
fora do país. Além do Barcelona, o Everton da Inglaterra também está interessado na contratação do Andrei Santos. Mas a informação que a gente tem é que o Barcelona está mais perto, porque tem um agente do Barcelona, um representante que trabalha no futebol sul-americano e está aí jogo a jogo de olho no Andrei. É o Deco, atleta aí que inclusive, né, ex-atleta que atuou pelo Fluminense. O Deco vem seguindo aí o espaço do Andrei nas suas partidas e estaria preparando a proposta, no caso em nome do Barcelona, de algo em torno de 7 milhões de euros, 43 milhões de reais pelo Andrei, lembrando que a multa rescisória dele chega a quase os 200 milhões, muito maior do que somente os 43 que podem vir a ser oferecidos por parte do clube catalão. Vamos esperar, vamos aguardar. É uma notícia que, é claro, preocupa o torcedor porque quer ver o Andrei atuando mais pelo Vasco, mas é uma notícia que também demonstra que é um jogador de bastante qualidade, porque se o Barcelona viu o talento nele, é que ele pode render demais para o Vasco futuramente. Com relação ao contrato, tem contrato com o Vasco até o final de 2023. Mas as informações que a gente teve é que ele estaria costurando uma renovação com o clube, estaria inclusive muito perto de ser concretizado. A gente vai buscar informações com o seu empresário e traremos para vocês nos outros vídeos. Ontem foi dia de jogo do Vasco, né? Vasco e Nova Iguaçu, e mais uma vez o Raniel, o R9, o Ranigol, Ranisauro, como parte da torcida está falando, guardou mais um. Com isso ele chega aí a 3 gols em 3 partidas, igualando a sua marca com a camisa do Santos. Em quase 2 anos de contrato com o Santos, ele marcou apenas 3 gols e dessa vez em 3 partidas ele já igualou essa marca. E com isso, né, ele teve que dar mais R$500 ao autor da sua assistência, que ontem foi no caso do Ulisses. Nessas brincadeiras aí ele já desembolsou R$1.500. 500 para o Bruno Nazário, responsável pela assistência contra o Volta Redonda, 500 para o Nenê, responsável pela assistência contra o Boa Vista, e dessa vez 500 para o Ulisses, responsável pela assistência contra o Nova Iguaçu. Inclusive, tá passando esse vídeo aí para vocês em suas redes sociais, onde o Raniel colocou: só levantou na área e tem que receber. Então essa brincadeira aí, o Raniel dando mais R$500 por marcar mais um gol, dessa vez contra o Nova Iguaçu em São Januário, uma marca importante. Parece que vai ser um jogador bem utilizado nesse 2022. E agora, para encerrar o vídeo, né, a gente está bem leve, trazendo novidades aqui rápidas de volta ao nosso cenário. Inclusive, essa camisa aqui nova que está aparecendo no cenário é do Thiago Rodrigues. Então, durante o ano de 2022 todo, essa camisa não vai sair daqui. Ontem eu fui, de fato, presenteado, né? Ele jogou a camisa na social e eu acabei pegando lá em São Januário. Então, mais uma vez, eu agradeço aí ao Thiago Rodrigues, mas também a Deus por essa oportunidade. Vai ficar aqui no cenário para sempre. Eu espero que venha receber mais camisas aí nessas próximas partidas no nosso Caldeirão. E também hoje, pela parte da manhã, seguindo aqui com relação a informações, o Jorge Salgado se posicionou sobre a SAF em uma entrevista ao GE. Trouxe várias informações e ele foi perguntado da seguinte maneira: já há acordo encaminhado com algum investidor? No caso, a pergunta feita ao Salgado. E a outra: segundo a oposição, você disse que já existe um valor assegurado assim que a SAF for constituída. Pode dizer qual o valor e de onde vem? E o Salgado respondeu sobre isso, né? Deixou bem claro sobre a situação do valor que o Vasco está sendo vendido, sendo colocado no mercado, e também se já existe, aliás, algum investidor encaminhado. Ele disse o seguinte: não existe nenhum acordo fechado. O que é certo é que é um clube nacional do tamanho do Vasco, desperta o interesse no mercado e já recebemos diversas sondagens. Ou seja, Abramovich, o russo, de fato, deve ter sondado Vasco, Grupo City, árabes, todos esses que a gente já citou nos outros vídeos devem sim estar de olho na colina. Com relação a outra pergunta também feita, ele respondeu: na nossa visão, a SAF será implementada em 2 etapas bem definidas. Na primeira etapa, seria construída uma companhia subsidiária integral do CRVG, sem a transferência de ativo. Em seguida, serão necessários esforços adicionais na avaliação dos ativos do Clube Regatas Vasco da Gama. E com relação ao valor, ele também disse: no momento não existe um valor definido. Estamos contratando consultorias especializadas que vão fazer a valuation do Vasco, para que tenhamos uma valoração correta que atenda à expectativa dos sócios e torcedores. Então, realmente, confirmou que o Vasco já teve sondagens de vários investidores por ser um dos top 5 clubes do futebol brasileiro, as 5 maiores potências, os 5 maiores clubes. O Vasco é esse clube mesmo, com 4 rebaixamentos, 3 na sua história, né? Então, o Vasco segue sendo gigante e os investidores estão de olho no clube. Com relação ao valor, ele ainda não confirmou. Deixa bem claro que tem uma empresa já cuidando dessa parte. O certo é, se confirmar a venda do Vasco, a SAF, se o Vasco for vendido por 300, 400, 500 do valor que foi para o Cruzeiro, a gente não vai aceitar. É claro,
Nós, torcedores, temos a nossa voz e a gente sempre vai usar o canal para isso. O Vasco é muito maior do que 500 milhões, 400 milhões. O Vasco evolui para 1 bilhão, 2 bilhões. Esse é o tamanho do Vasco. A gente espera que essa diretoria venha colocar o Vasco no mercado dessa maneira. Mas deixa aí a sua opinião se você também é a favor da sociedade anônima do futebol. E eu faço questão de responder a cada um de vocês. Tranquilo, rapaziada? Mas esse foi o vídeo, 7h30 da noite que a gente está colocando esse vídeo. Amanhã a gente vai voltar, 11 horas da manhã. Então, é claro, não perca aqui o novo vídeo no nosso canal. Também deixem o seu like, se inscreva, compartilhe esse vídeo. Se você é uma marca, quer nos apoiar, manda uma mensagem lá no direct. Quem sabe você não pode também estar junto aqui desse novo período que a gente vai passar. E se prepare que terá muitas novidades, tranquilo? Um grande abraço a todos, vamos que vamos, fiquem com Deus e, é claro, saudações vascaínas.